Amados de Deus, como nós precisamos estudar a Mishkan, que é o tabernáculo. Toda a estrutura do tabernáculo aponta para Mashiach, o nosso Salvador Jesus Cristo. Todos os detalhes, toda a estruturação está apontando para essa Brit Hadashah, para essa nova aliança. Nós precisamos conhecer isso porque muita gente lê toda a ritualística, sabemos que essa ritualística do tabernáculo, o próprio cerimonial, toda essa estruturação se cumpre em Cristo, já tenho ensinado isso. Agora, tudo isso precisa ser estudado, gente do céu, precisa ser analisado, porque ali está a riqueza para que entendamos agora a Brit Hadashah, a nova aliança em Yeshua HaMashiach. Nós precisamos conhecer isso. Aqui anotei algumas partes dessa cortina que cobria a primeira cortina. Nós sabemos que havia 4 cortinas, coberturas chamadas de cortinas, mas ela na verdade fariam parte de uma grande cobertura. A primeira cobertura, que era de linho entrelaçado com várias cores, depois vinha a segunda cobertura, que seria pele de cabra, depois de carneiro tingido com vermelho. Tudo isso tem uma significância preciosa. E por último, pele de texugo. O mais feio era a pele de texugo. Por fora, por cima de tudo, visivelmente não tinha formosura. E isso também aponta para Cristo. Só que conforme ele vai cobrindo a Mishkan, o primeiro véu que fica escondido é o mais bonito, porque justamente o interior é o mais lindo. Gente, isso é algo maravilhoso. O interior do homem é que precisa ter a beleza, a glória, a virtude do Hashamayim, dos céus. E aí, lógico, para fora vai vindo as peles de cabra, tudo isso tem uma significância. Pele de carneiro vermelho, até chegar a pele de texugo, que era a mais tosca no deserto. Então, nós vamos ver já o primeiro véu, primeira cortina. Nós temos em Êxodo 26, nós vamos ver também no capítulo 36 alguns detalhes dessa primeira cobertura, e são chamadas de cortinas, como diz aqui em Êxodo. Por quê? Porque eram várias cortinas coladas que iriam ser costuradas e entrelaçadas para cobrir ali a primeira fase, a primeira cobertura da Mishkan. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, de pano azul, púrpura e carmesim, 4 cores sempre presentes. Com querubins as farás de obra esmerada. Aí que está. Era uma obra-prima, era um mapeamento. Eu posso provar, queridos, nós estamos estudando essa matéria. Você que é assinante, você que está conosco, você vai ver cada detalhe. Eu me comprometo a ver cada detalhe como você nunca viu antes. Eu vou te dar uma pincelada aqui da aula, mas, na verdade, nossos alunos estão estudando essa matéria com detalhe. Você que assina, universidadedoreino.com, vá na descrição do vídeo. Inclusive, quem estuda conosco, você que é assinante, você tem direito a um e-book com todos os PDFs que estavam no Telegram. Agora fizemos um PDF, um e-book, na verdade, com esses PDFs, 12 estudos. Agora não temos mais Telegram. Acabou toda essa dispensação que estava ali gratuita. Agora você tem que ser aluno para receber esse e-book e estar conosco recebendo isso, porque isso aqui é de qualidade assim sobrenatural. Todo esse PDF com a etimologia no hebraico, com desenhos, com escrita, é algo maravilhoso. Se você estuda conosco, você pode ter direito a esse e-book e justamente essa matéria, entre outras tantas matérias, com material em PDF para você baixar, com videoaulas, enfim. E aqui diz que serão 10 cortinas. Aí diz o comprimento no versículo 2. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados de largura e a outra, de comprimento, 28 côvados, e a largura de 4 côvados. 4 côvados. Essa será a medida. E aí vai falar como haverá uma separação. 5 cortinas se enlaçarão uma na outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma na outra. Quando a gente lê isso aí, começa uma confusão na mente, né? E farás laçada de pano azul, e aí começa a falar das laçadas que irão se interligar uma com a outra, com colchetes de ouro. Meu Deus, isso dá um nó na cabeça. Mas nós precisamos analisar rapidinho para que possamos ver aqui, para que você entenda ou tenha uma pincelada, pelo menos, da profundidade desse mapeamento. Eu digo que essa primeira cobertura de véus e cortinas em cima do tabernáculo, a Mishkan, é um mapa
espiritual do tabernáculo celestial. E quem estava dentro do tabernáculo, a primeira coisa que ele via quando se iluminava com a menorá, com as luzes da menorá, ele via a ideia de um mapeamento celestial do trono da glória do Eterno. Isso é algo maravilhoso. E aqui temos as medidas, vamos falar assim, ou a quantidade de cortinas. Diz 10 cortinas. Olha os números presentes. Número 10, né, que é Esser, é o número de ordenança. Por isso, 10 mandamentos. Sempre que aparece a palavra 10, 10 virgem. Tudo que é 10 significa mandamento, ordenança. Isso é algo muito, muito precioso para que nós entendamos os princípios santos do Eterno. Nós não seguimos a ritualística judaica, por favor. Circuncisão, todos esses atos com todos os aparatos, para nós isso é algo simbólico. Mas os princípios nós seguimos. Por exemplo, não matarás sempre vai ser não matarás. Não adulterarás vai ser sempre não adulterarás. Nós precisamos entender isso e nós precisamos entender a virtude daquilo que é transmitido, aquilo que era literal para nós agora espiritualmente. As cortinas em hebraico é yeriot, yeriot, da direita para a esquerda, yeriot. Yeriak seria cortina, algo que separa. Quando nós vemos cortina é algo que é exclusivo. Quando uma cobertura, uma cortina, um véu está separando, significa exclusividade. Ali se manifesta a ação Kadosh. Kadosh, para quem não sabe, é algo separado. Se não há véu, se não há cortina que cubra, que proteja, não há Kadosh, não há essa intimidade da separação. Você quer ser santo, você precisa ter essa estrutura de separação, essa cobertura. Muita gente pensa que cobertura é um ser humano, é um pastor, é um bispo, isso é coisa que inventaram, gente. Isso é inventado, apóstolos de cobertura. Isso não existe biblicamente, não existe. O Eterno, Yeshua HaMashiach, é quem te cobre com suas penas, é Ele que se separa, é o Espírito Santo, não é o homem que te santifica. Muita gente não sabe o que é no hebraico a palavra cobertura e ser separado. Isso é somente uma ação que o Espírito pode fazer, porque, por exemplo, nós falamos que o sangue de Cristo nos cobre. De fato nos cobre, mas por quê? Porque somente Ele pode fazer esse sacrifício de cobertura e de remissão, porque antigamente era literalmente um cordeiro. Então, quando o homem diz que é cobertura do outro, é uma besteira, uma ignorância tal, um absurdo. Então, isso é separação. Então, a Mishkan tinha cobertura de cortina e, lógico, isso dava a ideia de algo separado, Kadosh. Não é Kadosh, na verdade, é Kadosh em hebraico, algo que é santificado. Somente Deus pode te santificar, somente o poder do Eterno pode se separar, somente o Eterno pode te ungir, somente o Eterno pode te guardar e proteger. É algo com zelo em santidade. Então, Yeriot, na verdade, serão as cortinas, eram 10 em obediência. Aí vem as laçadas. Essas laçadas eram laços, que vou explicar já aqui no desenho que eu fiz. Isso é lulaot. Lulaá em hebraico significa algo que está entrelaçado em espiral. E esses lulaot eram 50 de um lado e 50 do outro. Vou explicar já por que 50. O número 50 na Bíblia, né, o Hashimim é um número de jubileu, é um número de ciclo fechado, ciclo terminado. Um número 50 também é um número de redenção. Não esqueça que o próprio Yeshua iniciou o ministério num jubileu, o ano aceitável do Senhor, quando ele leu Isaías e disse: hoje se cumpriu, porque nesse ano era ano de jubileu e quiseram matar o próprio Salvador. Então, número 50, e tinha também 50 colchetes, número de redenção, eram colchetes de ouro. Esses laços em espirais têm uma significância muito importante em relação ao livro de Ezequiel. E 50 colchetes, kerassim, keres em hebraico significa colchete, algo que prende, algo que vai, um colchete, um botão que tem um colchete que vai, é um gancho que vai segurar algo. Então, normalmente quando você vê uma cortina, você vê o varão e tem os colchetes dessas argolas, eram colchetes de ouro que estão interligando uma coisa com a outra. E eram 50
colchetes. Então temos yeriot, que seriam as cortinas, lulaot, que seriam as laçadas, lulá, que seria o laço em si, em espiral, e os colchetes, queres, e no plural, queracim, os 50 colchetes. Olha assim, ó, aqui temos a ideia. Eu fiz o primeiro desenho aqui, está bem bagunçadinho, mas é para ter uma ideia. Essa é a primeira cobertura. Lembrando que em cima dessa cobertura, que estão toda desenhada, era escondida, porque em cima dessa cobertura, isso não vou falar agora, havia outra cobertura. Essa outra cobertura aqui era de pele de cabra. Depois, outra cobertura em vermelho, era de carneiro, também uma simbologia, outra cobertura. E por último, a de pele de texugo, mais uma cobertura. Então, temos aqui essa cobertura igual. No mesmo desenho, tem outras medidas, isso também vou explicar na aula para os alunos, e temos essa sequência de cobertura. Então, a mais feia era essa última, que era de texugo. Sempre digo que o texugo é o único animal que aguenta as picadas de serpente, a única pele que resiste à picada de serpente. Então, ela é muito feia, mas ela é resistente, aguenta a serpente do deserto. Ou seja, você por fora tem que estar revestido, às vezes não de muita formosura. Cristo não tinha formosura, diz que estava todo arrebentado, mas é aí que ele estava acabando com a serpente, é aí que ele estava pisando na cabeça da serpente. Então, a pele de texugo significa isso. Mais para frente eu vou falar sobre isso. A de cordeiro, bom, não vou me deter nas coberturas em sequência, mas vou falar desse primeiro véu. Por que, Natanael, o primeiro véu é o mais bonito, obra esmerada? Porque conforme ia para dentro, o véu mais maravilhoso, mais celestial. Ou seja, isso prova a essência espiritual que está dentro de nós. Paulo diz que esse corpo corruptível, ele vai envelhecendo, vai se desfazendo, o homem interior vai se renovando. Então, esse tabernáculo é de dentro para fora. É um tabernáculo que temos dentro de nós. Nós somos esse tabernáculo que está em comunicação, em conexão celestial com o tabernáculo celestial do céu. Você sabia que Cristo, quando morreu, ele atravessou o véu do tabernáculo celestial. Há um tabernáculo celestial no céu. E esse é o modelo sobrenatural. Hoje não tem mais tabernáculo, porque eu sou o tabernáculo. Não existe mais templo, não existe, porque isso foi destruído. Nós somos o salão que nós nos reunimos, já expliquei em vários vídeos, isso não tem nada a ver. Nós somos o tabernáculo espiritual. E olha, temos aqui esse véu que cobre. Então, aqui estamos olhando de cima, aqui estamos vendo que é a parte da frente, né? Aqui a frente do tabernáculo, aqui os fundos do tabernáculo, certo? Então, aqui eu olhava para o Oriente, aqui é o Ocidente, certo? Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Como eu explicar aqui? Aqui é a entrada, aqui é a entrada. Então, esse véu era colocado aqui em cima. Só que esse véu, na verdade, essa cortina, ou essa cobertura toda, só que diz que cada uma dessas cortinas de linho tinha que ter 28 de largura, aqui 28 côvados de largura, 28 de largura, e cada uma dessas pequenininhas aqui, ó, daqui até aqui, tinha 4 côvados, e aqui 28 côvados. Então, somando, só que eram 10, só que havia uma separação aqui no meio, bem aqui, por isso fiz uma costurinha aqui no meio. Porque justamente todas estas cortinas de 28 côvados de comprimento e de 4 côvados de largura, pode confirmar isso em Êxodo 26, mais uma, são 5, e mais uma, são mais 5, e 5 e 5. Pode ver, isso está detalhado, é o que cobria. Isso não é explicado, ninguém te explica isso. Por quê? Porque realmente isso precisa de detalhes. Detalhes. E isso é uma significância preciosa para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Por que nós precisamos avaliar isso aqui? Porque isso é a edificação da tua vida espiritual. Olha aqui por cima, como essas 10 cortinas, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, todas elas eram costuradas, certo? Todas eram costuradas aqui. Só que elas tinham desenhos, haviam desenhos preciosos aqui. Desenhos de várias cores. Dessas cores principalmente, cadê o púrpura? Púrpura, carmesim e azul.
e o próprio linho branco. Só que haviam desenhos, aqui haviam desenhos de querubins, meu Deus, tá feio o meu querubim aqui, havia desenhos de querubins, é coisa maravilhosa, era algo sobrenatural, e ali havia, com certeza, uma visão em todos esses pedaços de cortina, assim, costurado, havia desenhos, todos costurados. E quem olhava de baixo ia ver a glória do trono de Deus. Os querubins, para quem não sabe, o querube é aquele que guarda, é os que estão diante do trono, os querubins. Esses querubins também estavam no Hakodashim, que seria ali no lugar santíssimo, na Aron Abrit, que seria a Arca da Aliança. Gente, isso é maravilhoso. Só que olha o que chama a atenção aqui. Diz aqui em Êxodo 20, leia lá, que se fariam quantos colchetes? Primeiro, 50 laçadas. 50 laçadas. Olha essa laçada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 50 desse lado. E mais 50 desse lado. Esse era uma espiral. Essas laçadas, lulaot, significa laços em espiral. Se você compara em Ezequiel, Ezequiel, vou colocar até azul, 41, versículo 2, se não me engano, fala de uma escada em espiral. Uma escada em espiral. Ezequiel, cadê Ezequiel? Ezequiel, capítulo 41, versículo 2, fala dessas câmaras e esse caracol do templo, está aqui. Olha o que diz. E havia maior largura em volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto em redor. Olha isso. Esse caracol é justamente essa laçada em caracol, em espiral, que o Ezequiel viu, só que em outra versão totalmente diferente, só que é a mesma essência do templo que o próprio Salomão fez, o templo da visão. É uma visão de Ezequiel e justamente com isso aqui. Então, esse espiral significa ascensão celestial, graus de ascensão. Por que 50? Justamente 50, porque isso aqui é jubileu. 50, jubileu. Ou seja, nós temos jubileus na antiga aliança. Vamos colocar aqui, aqui é Brit Hadashah, Brit Hadashah, que seria a nova aliança, e a antiga aliança. Temos jubileus, aqui está a divisão desde o passado, que seria a primeira aliança, a antiga aliança, e a nova aliança. Só que temos jubileus, ciclos. Esses jubileus são ciclos que se fecham. O número 50 é ciclos fechados, ciclos que se cumpriram no passado. E aí, logicamente, vem Cristo, e aí vem uma sequência, novamente, de cortinas, todas elas já coladas, mas vemos novamente essa escada em espiral, ciclos. Esses ciclos em espiral são as laçadas que estão unindo o Primeiro Testamento, essa antiga aliança, com a nova aliança e novos ciclos. Eu fiz um estudo, procure os jubileus antes de Cristo e o jubileu depois de Cristo. Todos eles são ciclos fechados, onde há plenitude. E o número 50 significa redenção, porque no jubileu você vai ver que todo mundo era perdoado, era redenção, era símbolo de perdão, símbolo de toda dívida ser apagada. Olha que coisa linda. Já pensou no Brasil? Já pensou se os governantes falassem todas as dívidas vão ser pagas? Próximo ano, 2025, 2026, todas as dívidas vão ser pagas. Meu Deus, com certeza seria muito lindo. Isso acontecia em Israel. E se celebra jubileus até hoje, inclusive em 2028, se celebrará jubileu. Por isso, 2025, 2026 e 2027 são 3 anos cruciais para quem entende todo o calendário, o mapeamento daquilo que é espiritual para o que vai acontecer. São 3 anos. Meu irmão, se tu vacilou até agora, esses 3 anos, 2025, 26, 27, esteja ligado e alinhado com as coisas santas, porque vem coisa sobrenatural.
Não estou dizendo que o mundo vai acabar em 2028, não é isso, não é isso. Mas agora as coisas começam a se afunilar, porque ninguém sabe a hora nem o dia. Então, nós temos essa sequência. Olha os laços azuis, está lá escrito. Laçadas lulaot. Essa escada espiral é símbolo da ascensão celestial, onde a igreja sobe. O povo de Israel é ligado aqui, gente, é ligação do que é o povo de Israel com a igreja do Eterno. E nós fomos enxertados nesta promessa, a promessa abraâmica que veio com quem? Com Yeshua HaMashiach. 1, 2, 3, 4, 5 cortinas costuradas, uma na outra. Isso aqui vai cobrir o templo. Ou seja, ó, por isso que eu fiz esses desenhos aqui. Eles transbordavam aqui para frente, na frente e também atrás. Então, tudo era conectado. Essa primeira cortina, que é a primeira cobertura, é a mais linda, a mais preciosa. Só que aqui estava tudo ligado, sabe com o quê? Com ouro. Ouro. Eram colocados colchetes. Haviam laços em espiral e um ligado com o outro. Havia 50 colchetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Me falta tempo aqui para colocar 50 colchetes colocados em sequência, ligando. É Zahav em hebraico. Zahav. Zahav em hebraico. Zahav. Zahav em hebraico é ouro. É ouro. Esses colchetes de ouro, pode ver lá tanto em Êxodo 26 como em Êxodo 36, você vai ver esses colchetes que ligavam. Esses 50 colchetes são ligações espirituais. Por que de ouro? Isso é divindade. São passos espirituais que nós devemos aprender. Querido, há muito mais para falar dessa matéria. Te convido para estudar conosco. Venha conhecer mistérios da palavra, se você se interessa. Se você não se interessa, fique tranquilo. Mas se você tem interesse, veja na descrição do vídeo e veja as preciosidades daquilo que é o tabernáculo. Essa aula, estamos completando ela porque já vai ser lançada nos próximos dias para os alunos, só que ela já iniciou e toda semana estamos lançando aí, temos aulas novas da matéria o tabernáculo, entre tantas outras matérias que temos, como as vestes do sacerdócio, o próprio peitoral Rosh Mishpat. Vamos ter muitas matérias preciosas. E você precisa conhecer essas preciosidades para edificar a sua vida. E nós vamos ver como tudo isso aponta para quê? Para o reino, Malhut HaElohim, que é o reinado do próprio Eterno em nossas vidas. Por que Natanael prega tanto, esse Natanael aqui prega tanto contra o denominacionalismo? Toda essa bagunça que está hoje nas igrejas, essas denominações, na verdade, essas pompas que tem esses presidentes de denominações que parecem monarcas. Por que eu prego contra? Porque aprendi a excelência do reino. Quando você entender o reino, você entender tudo aquilo que estava por vir e estava sinalizado aqui, no próprio tabernáculo, em toda a estrutura do culto judaico, você vai conectar até o reino eterno e sua vida vai ser edificada e você não vai querer saber mais do que é separação de denominacionalista. Você não vai seguir mais homens. Sim, você vai congregar, não me confunda. Eu preciso dizer sempre que você precisa congregar e buscar uma igreja que pregue reino, um grupo de irmãos que pregue reino, um pastor, alguém que não será só um maioral em cima de você, te dando cobertura, porque isso não existe, mas ele vai te guiar como pastor, como servo, a uma vida de reino de serviço diante do Eterno. Isso que está faltando, porque há uma briga, só uma guerra dentro das denominações, porque não entendem o reino. E você precisa entender o reino. Tá bom, querido? Te aguardo para estudar conosco, isso aqui é precioso. E deixe um comentário se isso realmente te interessa. Um abraço e um beijo no seu coração.